Salve, meus queridos, muito boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo. Cara, primeiramente, né, antes de começar aqui os temas, né, de falar aqui de Textor, de treinador, de Bastos, de planejamento, de tabela, né, do Campeonato Brasileiro, a volta dos jogos do Botafogo nesse mês de julho, tabela destrinchada, né, quando a gente criticava a CBF, agora, pelo menos, a gente elogia nesse primeiro momento, né, não vou ficar elogiando aqui o Samir Chaldi, né, o presidente da CBF, mas, porra, tabela destrinchada toda bonitinha, né, sem atraso, que acontecia muito, né, na gestão de Edinaldo Rodrigues, mas enfim. Primeiramente, antes de começar aqui a elucidar todas as questões, dizer que, pô, tô muito feliz aí com o engajamento do canal, né, cara? Pô, a gente teve 30 mil views, né, nos últimos vídeos aqui no canal, muita gente nova, né, cara? Voltaram a me amar, rapaziada. Ou tem gente nova aí, rapaziada. Pô, coisa linda. Tamo junto. Eu tô lendo os comentários também, cara. Porra, maneiro também, porra. Galera comentando, interagindo, né, dando as opiniões, discordando educadamente, concordando, trocando ideia. É isso que eu gosto aqui no canal, mano. A gente poder trocar ideia, cara. Às vezes vocês vão falar uma coisa, eu vou falar outra. Vocês vão acender aqui um ponto, um tema. Inclusive, um deles é o que eu quero tratar aqui agora, né? Lendo alguns comentários, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, até puxando um gancho para uma das notícias aqui, que é a lesão do Bastos, né? A situação que ele teve, né? O Botafogo tentou, ao longo dos últimos meses, né, tratar de maneira paliativa, tratar de maneira conservadora essa lesão no joelho, né, do Bastos e não obteve sucesso. O Bastos ele teve de realizar um novo procedimento cirúrgico, né, uma artroscopia, e com isso ele vai ficar, obviamente, mais um tempo fora. Mas uma coisa que eu achei muito interessante é que o Bastos ele comemorou bastante o sucesso, digamos assim, da cirurgia, certo? E eu sinto que ele ficou entusiasmado, porque agora parece que realmente foi corrigido o problema, de fato, no seu joelho, né? E que agora as coisas vão começar a fluir, né? Antes da gente falar do ponto, né, que eu quero tratar aqui, que é a questão do planejamento, que interfere em tudo isso, inclusive na questão do Bastos, né, um planejamento mal feito, na verdade, a falta de planejamento do Botafogo, do John Textor lá atrás, em janeiro. Eu quero elucidar aquilo que eu não vou cansar de falar, cara. Quem fala, o Bastos é não sei o quê, jogador que se machuca é chinelinho, é de vidro. Vocês não fazem ideia do que vocês estão falando, cara. Assim, o Bastos ele tem um físico de um touro, de um cavalo, assim, né, um animal. A grande questão, cara, é que ele teve uma lesão no joelho que, infelizmente, teve de passar por uma mudança de rota para melhora. Mas o jogador é isso, às vezes eu leio, o jogador é preguiçoso e tal, nem digo no caso do Bastos, mas o jogador que está machucado, gente, ele trabalha muito mais do que o atleta que não está. Não sei se vocês sabem disso. O jogador que ele está jogando, além de ele estar desempenhando normalmente a função dele com o físico dele, ele vai, treina, volta para casa, se concentra, joga, folga, volta para casa, viaja, trabalho normal. O jogador que ele está machucado, irmão, ele tem que ficar no clube manhã, tarde, noite, manhã, tarde, chega à noite em casa. Obviamente ele não pode fazer as coisas que ele tem que fazer, que ele quer fazer, porque ele está machucado, ele está imobilizado, ele está de muleta. Chega à noite, depois de jantar, ele tem que fazer os exercícios, né, os deveres de casa, né, que um atleta machucado tem que fazer, tem que pisar na bolinha, tem que ficar fazendo a fisioterapia, o choquinho dentro de casa mesmo. Então o cara, quando ele está machucado, irmão, ele trabalha muito mais. Então, não cometam esse erro, cara, de jogar no lixo, de estereotipar um dos atletas mais importantes para a zaga da história do Botafogo, que é o Bastos Quissanga, o primeiro angolano campeão da história da Conmebol Libertadores, um jogador importantíssimo. Lembre-se, sem Bastos, assim como sem tantos outros jogadores, não teríamos o ano fantástico de 2024, que tanto amamos e tanto está guardado nos nossos corações para todo sempre, tá legal? E assim, cara, tivéssemos um planejamento adequado, talvez o Bastos estivesse aí jogando. Sabe, é claro que não dá para controlar tudo. A gente não vai prever que o jogador do Nova Iguaçu vai dar uma porrada no Bastos, certo? Mas o Bastos não precisava ter jogado aquele jogo em Moça Bonita, naquele gramado pesado. Jogou porque a gente tinha um amador à beira do campo, comandando a equipe com todo o respeito do mundo, a pessoa. Mas o Carlos Leiria não tinha tato para comandar a equipe por aquele período, nem em jogos do Campeonato Carioca. Para se ter ideia, rapaziada, e a gente está nessa situação agora de treinador, né? O Botafogo, ele
tem uma margem pequena de erro e pressa para contratar um novo técnico, pressa para contratar jogadores, essa situação de trocar o pneu com o carro andando, que acharam que ia dar certo esse ano de novo, porque no ano passado com o Arthur Jorge deu, e nem sempre a exceção faz a regra, essa que é a grande questão, acharam que isso ia dar certo esse ano, e a margem de erro é muito pequena, certo? Não é que o Botafogo não teve durante 2 meses um técnico. O Botafogo não teve durante 2 meses um auxiliar técnico. Vocês têm noção disso? Vocês se lembram? É porque muita coisa vai acontecendo, a gente vai esquecendo das coisas, mas eu não esqueço, certo? O Botafogo demorou 40 dias para contratar o Caçapa, que é o auxiliar técnico. A gente foi para a Supercopa, num clássico contra o Flamengo lá em Belém, no Pará, com Carlos Leiria de treinador. É óbvio que eu tinha tomado uma porrada. É óbvio que vinha vareio, certo? E aí chegou o Caçapa, faltando 2 dias para a final da Recopa Sul-Americana, mais um título perdido, e depois veio o Renato Paiva. Beleza? Então, assim, cara, o Botafogo ele paga em certo modo, né? De certo modo, em algumas situações. É claro que há muitos acertos, como algumas contratações, a estrutura da equipe, a qualidade do time, a qualidade do projeto em si do Botafogo, que fez o Botafogo chegar ao mata-mata da Copa do Mundo de Clubes, que faz o Botafogo, nesse momento, pelo menos estar ali na zona de classificação da Libertadores, vivo no mata-mata da Copa do Brasil e da Libertadores. Mas, ao mesmo tempo, poderíamos estar muito melhores, não fosse o desleixo, né, um completo descaso com o projeto do clube em janeiro, fevereiro, março. Beleza? Então isso é muito importante de ser dito, né? Não é que o mau planejamento, a falta de planejamento do Botafogo no início do ano ocasionou toda essa situação. E agora o Botafogo não pode errar, né? Não pode errar. Vai ter que buscar um novo comandante. Inclusive notícias, né, surgem sobre o John Textor falando em ser mais ativo dentro do Botafogo. John Textor não está mais comandando administrativamente, futebolisticamente o Lyon, ele só está injetando dinheiro, certo? O Lyon está tentando reverter sua situação lá do fair play financeiro, beleza? Antes que me perguntem, Brown, e a situação do Almada? O Almada pode voltar para o Botafogo? O Almada, em tese, né, ele volta a ser jogador do Botafogo, porque acabou o contrato de empréstimo dele com o Lyon, e não se sabe se o Lyon vai conseguir, né, mantê-lo, já que pode jogar a segunda divisão, né, pelos aspectos de fair play financeiro. Então, não, isso não vai acontecer, tá? Ou ele fica no Lyon, ou se o Lyon jogar a segunda divisão, ele deve ser vendido para outro clube interessado no falta. Tem interessado na Alemanha, tem interessado na Turquia, tem interessado na Arábia, tem interessado na Inglaterra e em Portugal. Beleza? Pelo Almada. Enfim, John Textor falou que vai ser mais ativo dentro do vestiário do Botafogo, vai vir mais vezes ao Brasil do jeito que fazia antes, vai estar mais na demanda, na dinâmica do dia a dia do clube, beleza? E John Textor também espera, de acordo com o Globo Esporte, anunciar um treinador até a semana que vem. O Globo Esporte crava aqui até a segunda-feira. Acho que é muito difícil o Botafogo anunciar o novo técnico até a segunda-feira, beleza? É aquilo, eu acho que a gente tem que ter pressa, mas também não tem que ter, né, não dá para contratar qualquer um, beleza? Volto a repetir que eu não concordo com o Pedro Caixinha, tá? Não sei qual é a situação real do Sérgio Conceição, não tenho mais atualizações, inclusive, sobre nomes. O Stefano Pioli, como a gente falou ontem, né, ele estava muito próximo, né, muito encaminhado para ser o novo técnico da Fiorentina já há algumas semanas, beleza? E muita gente me pergunta, Bruno, por que o Botafogo não vai atrás do Jorge Jesus, gente? Jorge Jesus já está muito perto de ser anunciado no Al Nassr, né? Inclusive ele está já tentando ajudar o Al Nassr a convencer o Gerson de não ir para o Zenit, né? Gerson, jogador do Flamengo, beleza? Então, já não tem mais como. Aí muita gente fala, Luiz Castro. Primeiro que eu acho o Luiz Castro um técnico abaixo, em termos de qualidade, do projeto do Botafogo. Essa é a minha opinião. Já achava em 2023, em 2025 eu acho mais ainda, até porque fez um trabalho muito ruim no Al Nassr, no próprio Al Nassr. Segundo que ele está comandando uma equipe nesse momento, né, nos Emirados Árabes Unidos, se eu não me engano é o Al Wasl, que é a equipe que jogava o Alan, nosso volante, jogava lá. O Luiz Castro tem mais ou menos 2, 3 semanas que ele assumiu esse clube nos Emirados Árabes Unidos, tá bom? Continuando, beleza? Vamos aguardar a situação do treinador, e aquilo, cara. Assim, a gente tem que atrelar a experiência àquilo que pode dar certo em termos de dinâmica de jogo, de trabalho,
O pessoal pergunta também do Roberto Mantini, né? Que ontem, né? O Mancini, eu acho que é aquele tiozão, assim, nas redes sociais. Ele publicou na rede social dele uma mensagem de apoio ao Botafogo, uma foto de um céu aleatória, escrito: "Vamos, Botafogo, boa sorte no campeonato, você é forte." Eu não sei se é ele que gere o perfil dele, se é um familiar, se é um assessor. Eu acho que é ele mesmo, ele é meio malucão. Mas, pelo que eu soube, assim, a minha informação, até onde eu sei, eu também não sou o dono da verdade, não tem nada ainda, né, entre Botafogo e Roberto Mancini. Teve lá atrás, o Botafogo quase fechou realmente com ele, acabou que ele não acabou não vindo para o Botafogo. O último trabalho do Mancini foi o trabalho na seleção da Arábia Saudita, que foi ruim, né? Inclusive, a verdade tem que ser dita, o Mancini, ele fez um trabalho ruim na Arábia Saudita e foi demitido no dia 24 de outubro do ano passado. Já está há 7 meses aí, num período sabático. E para completar, a gente tem um destrinchamento aí da tabela, né, de jogos do Botafogo no mês de julho, beleza? São 4 jogos do Botafogo no Campeonato Brasileiro e 1 na Copa do Brasil. Confirmado Botafogo e Vasco da Gama no dia 12 de julho. Existe uma possibilidade desse jogo ser adiado, né? Não será mais. Essa partida acontece dia 12 de julho, que é um sábado, às 6h30 da tarde, em Brasília. Esse jogo tem o mando do Vasco, o Vasco vendeu o mando para Brasília, beleza? Usar isso a nosso favor, né, para tentar ganhar esse jogo que é muito importante. O Vasco está longe de ser um time morto, pelo contrário, vem sendo muito bem treinado pelo Diniz. Passaram um período de treinamento, então se engana quem acha que é um jogo que vai ser fácil, tá? O time do Vasco não é tão ruim assim, né? É um time limitado, o Botafogo é melhor, mas os caras vão vir descansados, o Botafogo vem, né, depois de uma maratona de jogos muito intensos, então é importante dizer isso. 3 dias depois, dia 15 de julho, numa terça-feira, o Botafogo encara a equipe do Vitória, no estádio Newton Santos, às 9h30 da noite. Portanto, o Botafogo se reencontra com seu torcedor no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, no dia 15 de julho, tá certo? Daqui 13 dias, mais ou menos, às 9h30 da noite. Aí, 5 dias depois, o Botafogo vai a Recife. O Botafogo vai enfrentar o Sport na Ilha do Retiro, no domingo, às 5h30 da tarde, dia 20 de julho. Aí o Botafogo volta para o Rio de Janeiro e fará mais 2 jogos do mês de julho em seu mando, tá legal? No seu estádio. Contra o Corinthians, dia 26 de julho. O Botafogo vai ter 6 dias aí, portanto, para dar uma descansada. É um período interessante aí para poder se readaptar fisicamente, até de uma viagem longa. O Botafogo só faz uma viagem longa, que é Recife, mas tem um período interessante de descanso depois do jogo. Então, o Botafogo vai encarar. E é interessante dizer, né, cara, que o Botafogo vai enfrentar equipes que estão lutando pela sobrevivência, né? Então, isso é muito importante. O Botafogo vai enfrentar times que vão tentar fazer o jogo da vida para pontuar contra o Botafogo, ou seja, vão ser jogos muito intensos fisicamente. Vasco, Vitória e Sport, beleza? Aí depois o Botafogo encara o Corinthians no dia 26 de julho, às 6h30 da tarde, no estádio Newton Santos. É um sábado, tá bom? E aí vem o que, pra mim, é o jogo mais importante do mês de julho. Copa do Brasil, que é a minha obsessão. Eu quero essa desgraçada. Eu quero a Copa do Brasil. O Botafogo tem que colocar na cabeça, cara, a priorizar muito essa competição. Essa é a minha opinião, beleza? No dia 29 de julho, teremos o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Bragantino. Eu falei da Copa do Brasil, começou a chover, meu irmão. Eu fico até arrepiado. 7 da noite, terça-feira, horário de Brasília, o Newton Santos tem que ficar pegando fogo pra gente pegar o Bragantino, construir uma vantagem interessante e dar com o jogo de volta. O Bragantino que tem um trabalho fantástico feito pelo Fernando Seabra, baita treinador, e que, cara, tem um bom time nas mãos. Então, assim, cara, só pedreira nesse mês de julho, só jogo difícil, intensidade física e principalmente uma decisão pra gente abrir esse mata-mata, esse clima de mata-mata, até porque em agosto a gente vai ter a volta e depois, ainda no mês de agosto, LDU na Libertadores. Um abraço e fui.